Olá, olá pessoal, boa tarde, sejam muito bem-vindos a mais uma edição do Escola Lives. Muito obrigada pela participação de todos, muito bom estar aqui com vocês novamente. E o Escola Lives do nosso mês de julho está cheio de temas úteis, interessantes, com muitos convidados especiais. Não percam, toda terça e sexta-feira, às 14 horas. Estamos aguardando a nossa convidada de hoje entrar na nossa live e pedir para participar conosco. O Escola Lives, como eu falei para vocês, é um projeto da Escola de Governo que começou no final de março com esse propósito de levar aprendizado de qualidade nesses tempos de quarentena. Já estamos na 25ª edição. Acho que a nossa convidada já está por aqui. Lembrando que se vocês tiverem perdido qualquer edição, as lives ficam todas disponíveis no canal da Escola de Governo do Instagram. Olá, secretária, Olá, boa tarde. deixa eu me ajeitar aqui, vamos ver como é que fica bom. Tranquilo. Isso, está ótima. Pessoal, hoje a nossa convidada especial é a secretária de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, Andréia Vulcanes. A secretária Andréia possui graduação em Direito e mestrado em Direito Socioeconômico pela PUC do Paraná, com foco em Direito Ambiental. Ela é procuradora federal, vinculada à Advocacia Geral da União, tem mais de 22 anos de experiência em cargos ligados à área ambiental. Dentre eles, a gente pode destacar o cargo de Procuradora-Geral do IBAMA, Superintendente Estadual do IBAMA do Paraná, chefe de gabinete da Agência de Águas e Saneamento do DF, subsecretária de Assuntos Estratégicos da Secretaria do Meio Ambiente do DF, dentre muitos outros. E ela também é professora de Direito Ambiental, com diversos livros e artigos publicados nessa área. O tema da nossa live de hoje, apesar de estar sendo bastante debatido recentemente, ele ainda não tem a atenção que deveria da parte de todos nós, né, da população brasileira. E hoje a secretária está aqui para nos falar um pouquinho mais sobre desenvolvimento sustentável e economia verde. Secretária está nos ouvindo? Tô ouvindo. Tá bem? Tá bem Ótimo. assim? Tá ótimo. Tá sim, também estamos vendo e ouvindo muito bem. Secretária, então, por favor, a palavra é sua. Nos contextualize um pouco sobre esses conceitos de desenvolvimento sustentável, economia verde e como a SEMAD tem desenvolvido esse trabalho brilhante que a gente tem acompanhado aí com a senhora nessa área. Bom, muito boa tarde a todos. Eu estou bastante honrada e feliz de poder fazer essa live aqui com a Escola de Governo, que tem sido um parceiro nosso de primeira hora. A escola nos estendeu a mão desde o primeiro dia. Então, Roberta, muito obrigada pelo convite. Quero deixar também aqui meu abraço ao Bruno, nosso secretário de administração, que é também um companheiro de primeira hora. E penso que esse trabalho que vocês estão realizando de aperfeiçoamento de toda a gestão pública é absolutamente fundamental para que a gente possa avançar. Eu digo que em tudo que a gente trabalha, o fundamental tem sido avançar profundamente na gestão pública mesmo, porque mais do que entender do assunto, você falou aí do meu currículo, de tantos anos, né, de experiência, a gente vê com muita clareza que a administração, a pauta de gerenciamento de todos esses assuntos é fundamental, o planejamento, a estruturação, as pessoas, os nossos servidores, enfim, né, todo o material, todos os recursos que a gente precisa são fundamentais, então, por isso fiz questão de estar aqui nessa live, levando um pouquinho do que a gente está fazendo,
e, sobretudo, agradeço aí ao convite e é um prazer estar aqui com vocês na tarde de hoje. Nós que agradecemos você ter aceitado, secretária, e com certeza as parcerias são muito importantes, né, para a gente conseguir realizar e cumprir os nossos desafios, as nossas metas na administração. A SEMAD também tem sido uma super parceira nossa aí da SEAD. Muito bom. Eu vou, então, falar um pouquinho, né, sobre os nossos desafios aí, a nossa secretaria, né? Ela se chama Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável. Então, falar da sustentabilidade, do desenvolvimento econômico que deve acontecer com sustentabilidade, passa desde o nome da nossa secretaria até a nossa visão de alcance de futuro sobre todas as nossas ações. Penso que todo mundo tem observado que a pauta ambiental está extremamente em alta no Brasil. Isso é uma discussão longa que tem sido feita, é uma pauta que todos os dias, em qualquer noticiário, em qualquer evento, a gente vai encontrar essa pauta hoje na tônica, é o objeto da vez, logo depois do coronavírus. Penso que, né, a dinâmica de desenvolvimento, crescimento do país e como o país é visto fora do Brasil e as suas relações internacionais tem passado muito por essa pauta e, portanto, a gente está muito no tom, né, no tom da vez, na hora da vez, sobre o entendimento sobre isso. E essa polêmica toda que tem sido causada em torno desse tema passa talvez pela falta de compreensão e de aprofundamento sobre o que significa fazer gestão ambiental no Brasil, um país tão mega diverso, que tem realidades tão distintas, continentais. O Amazonas certamente não é igual a Goiás, que não é igual ao Rio Grande do Sul. Nós temos aí dinâmicas e visões políticas e ambientes completamente distintos, e unificar essa pauta em torno do tema chamado meio ambiente e desenvolvimento sustentável não é algo simples. Portanto, eu penso que essa discussão aqui, aberta a um público tão vasto e tão interessante como é o público da Escola de Governo, é fundamental para que a gente traga, né, para a consciência o que se discute em torno disso hoje. Nós temos visto aí o quanto o Brasil está, né, sendo bombardeado internacionalmente em torno desse assunto, protestos internacionais vêm sendo feitos. Recentemente nós tivemos aí na Alemanha uma assinatura de um documento pedindo bloqueio, pedindo boicote mesmo a produtos brasileiros a serem vendidos na Alemanha, assinado por mais de 300 mil pessoas. E isso nos dá um alerta de o que é que está acontecendo, como é que os outros países nos veem e como nós, que certamente somos um dos países que mais tem elementos naturais preservados, ainda conservados, estamos sofrendo todo essa crítica ou esse até ataque internacional. Bom, o desenvolvimento do Brasil, ele é muito desigual, né? Ele foi realizado de forma muito desigual em razão do contexto mesmo, de tamanho e dimensões do país. Ele inicia-se, né? E é importante a gente voltar um pouquinho na história, porque precisa conhecer a história para saber em que ponto a gente está nesse momento. E ele se inicia a partir do litoral, então, e vamos lembrar que pelo menos a história conta que o nome do Brasil foi dado em razão do pau-brasil, que foi uma árvore extremamente explorada naquele início, lá no 1500 ainda, para levar o pau-brasil daqui para a Europa para o uso como tinta, né? Então já tinha uma exploração considerável de um recurso natural. O nome do nosso país começa com a exploração dos nossos recursos naturais e depois isso avança para a mineração. Muita das atividades, né, de gemas, ouro e outros minerais foram explorados ainda no Brasil colônia, num processo de extração, né, de uso e ocupação do território a partir das suas riquezas, que são riquezas naturais. Então essa é a nossa história, por aí que a gente começa a contá-la. Né? E vamos lembrar que mesmo no tempo das capitanias hereditárias, quando o Brasil foi dividido, né, nas capitanias, a única regra para manter as capitanias dadas àqueles que recebiam esses títulos era explorar. Então, a obrigação era que houvesse exploração no território. A exploração do território nasce, então, a partir de que o Brasil é um grande mato, um mato, entre aspas, aí, que precisa ser derrubado para que, então, se entenda que essa atividade
está sendo explorado e o título é garantido. O direito de propriedade no Brasil foi concedido assim, a partir das capitanias, os territórios foram sendo divididos e depois titulados como propriedades, desde que a obrigação era vamos explorar. E o explorar tira o mato e substitui por alguma outra atividade econômica. Então, essa é a nossa história. E essa história precisa ser honrada a partir dessa perspectiva. Fomos assim que iniciamos, fomos assim que nos desenvolvemos, e assim nós chegamos no século XXI, né, a partir de um contexto histórico. Quando, já agora, em 1980, na década de 80, essa discussão vem à tona na questão ambiental de uma forma mais forte, não a partir do desenvolvimento que nós estávamos fazendo sobre o nosso território, ou sobre a exploração dos recursos naturais, mas ela vem à tona a partir do elemento poluição. Então vejam que todo o desenvolvimento econômico do Brasil feito ao longo dos últimos séculos, ele vem com essa característica de exploração dos nossos recursos naturais, substituição dos recursos naturais por atividades econômicas em geral, muito incentivo, inclusive, dos governos para que essa exploração fosse desenvolvida, e a tônica da chamada para uma revisão sobre a nossa forma de olhar sobre isso, inicia-se a partir da poluição, especialmente da cidade de Cubatão, quando lá na década de 70, 80, o que acontece ali, né? Muitas indústrias se instalaram naquela cidade, na cidade de Cubatão, em São Paulo, e começou a gerar efeitos adversos de uma forma muito agressiva, afetando a saúde de muitas pessoas. Quem esteve por lá, tem muitas pessoas vivas que estão ainda ativas nessa situação, lembram, né? E contam histórias muito dramáticas. Por exemplo, quando os carros chegavam na cidade de Cubatão e chovia, ligava-se os para-brisas dos carros e em alguns minutos eles ficavam completamente comidos pela chuva ácida em razão da poluição das indústrias que aconteciam ali. Assim, muitas doenças pulmonares, muitas câncer e outras coisas foram acontecendo ali. Quando a situação chega no estado tão dramático, o Brasil, então, olha para dentro de si mesmo e fala, espera aí que nós precisamos ter regra, nós precisamos definir como é que nós vamos ocupar o nosso território e como é que nós vamos produzir. Então, no início da industrialização do Brasil, é que vem à tona, então, a temática ambiental a partir desse contexto. Isso, final da década de 70 e início da década de 80. Então, 1982 é editada a primeira lei, que é de fato a Política Nacional de Meio Ambiente, a Lei 6938, que determina, então, uma série de ações de como nós vamos regular o nosso uso e a nossa ocupação sobre o território brasileiro. Bom, a par disso, então, nós iniciamos toda essa discussão a partir de ações de comando e controle, ações que vão indicar a necessidade de que façamos o comando, ou seja, nós determinamos por leis, por atos normativos, como deve ser a exploração dos nossos recursos naturais, como deve ser a exploração e a produção das atividades econômicas que produzem efeitos adversos, inclusive a poluição, e controlamos essa atividade. O Estado, então, edita a norma e o Estado controla essas atividades. Controla como? Com o licenciamento ambiental, com a fiscalização, controla com atos que visam coibir ações que possam produzir esses efeitos adversos. Essa é a nossa realidade e assim a gente veio se constituindo. Isso tudo teve um início histórico a partir dos estados, não da União, e depois a União, lá já mais para o final da década de 80, absorve essa realidade e passa então a editar normas federais. É criado o Conselho Nacional de Meio Ambiente, é estruturado o Sistema Nacional de Meio Ambiente, que envolve um Conselho Superior, um Conselho de Governo, Conselho Nacional de Meio Ambiente, que tem função, sim, deliberativa, envolve os estados, os municípios, né, numa estruturação de orientação para as ações de controle das atividades econômicas. Então, isso é um processo, né? Um processo histórico de como a gente ocupou o território, como fez o nosso desenvolvimento econômico, depois vem, né, na etapa da industrialização, vem toda a chamada dessa discussão e, em seguida, nós começamos a nos envolver internacionalmente em torno dessa demanda, as convenções internacionais, os protocolos internacionais que tratam
de vários assuntos, dentre eles protocolos sobre biodiversidade e, mais recentemente, as discussões sobre clima. E aqui a Amazônia entra como um fator fundamental, né? A Amazônia, a maior floresta tropical do mundo, é entendida como fundamental para a regulação do clima no planeta. Então, ela não regula o clima só no Brasil, mas no planeta. E a partir dessa constatação, que é uma constatação científica, tanto do ponto de vista das mudanças climáticas que estão sendo promovidas pela primeira vez na história do planeta por ação humana, também é estendida para como uma das soluções a recuperação verde do planeta, né? Ou seja, manter as florestas, especialmente as florestas tropicais, em pé como garantia de sustentação de clima. E por que é importante manter o clima? Então, nós vamos entender que a nossa economia, né, baseada, sim, nos recursos naturais, isso no mundo todo, nos países industrializados, as indústrias fazem emissões de gases, e esses gases afetam a nossa atmosfera, e nos países menos desenvolvidos, nós usamos, e aqui é o caso do Brasil, a agricultura, a agricultura, pecuária, as atividades do agronegócio, como uma atividade principal hoje no Brasil, isso é uma realidade, que se sustentam nos elementos da natureza, sem água, sem chuva, sem um clima, numa variabilidade regular, como é dada ano a ano, né, desde que toda essa atividade econômica é desenvolvida, não é possível se continuar a promover um desenvolvimento, notadamente um desenvolvimento que precisa ser sustentável. Quando a gente chama de sustentável, é algo que não pode, né? Ele envolve as três pernas tradicionais que a gente considera aí, a social, a econômica e a ambiental, e tudo isso se interrelaciona, na medida em que nós não podemos comprometer o futuro das próximas gerações, então nós precisamos ter os recursos naturais que garantam esse futuro e também não podemos comprometer o nosso presente. Então, é uma realidade que está aí posta, considerando então que as florestas tropicais se consideram aí como elemento fundamental para garantir que tenha uma regulação de clima que envolve toda essa dinâmica de qualidade de ar, qualidade de água, chuvas em quantidade necessária, o calor, as temperaturas também reguladas para garantir que as atividades econômicas que foram constituídas a partir dessa matriz possam continuar existindo, não só aqui como no mundo. Então, a Amazônia aparece como a maior floresta tropical e, portanto, um olhar internacional sobre esse recurso que hoje está aqui em terras brasileiras e da América do Sul, envolvendo os nossos países vizinhos que têm a floresta amazônica em seus territórios. Muito bem. E aí entram também considerações, porque toda essa regulação ela envolve os nossos outros biomas, como é o caso do Cerrado, aqui em Goiás. Nós temos uma pequena faixa de Mata Atlântica, mas o nosso 95, 6% do nosso território é o Cerrado. Envolve também Mata Atlântica, os Pampas e os nossos biomas todos aqui brasileiros, né, como florestas nativas tropicais, que têm um papel fundamental para a regulação de clima. E vamos considerar aqui o nosso Cerrado, é o berço das águas, nós estamos no Planalto Central, a partir daqui que todas as águas são produzidas, elas nascem no Planalto Central, então fundamental, né? Sem água nós não temos nenhuma atividade, nem humana, nem econômica viáveis, portanto sustentáveis a longo prazo, a médio e longo prazo. A água é um elemento fundamental e é o olhar que a gente tem aqui como um olhar central aqui no Cerrado brasileiro. Muito bem, a partir dessa perspectiva, e quem puder ir ou quiser acompanhar as nossas redes sociais, eu andei agora, final de semana, lá do Nordeste Goiano, que é a nossa área mais conservada aqui do estado de Goiás. Nós temos mais de quase 70% da área ainda protegida. E o que eu vi lá? Vi, como dizia minha avó, com esses olhos que a terra ainda há de comer. Os nossos rios estão secando. Nós estamos agora no início, né? Agora meados do mês de julho, pouco menos de um mês que o período de chuvas encerrou e já não tem mais água. Mas eu contei em torno de 230 quilômetros de estradas no Nordeste goiano, a maioria estradas de chão. Eu cruzei por mais de 30 cursos d'água e 4 deles tinham água, o resto completamente secos ou com água parada já no finalzinho para acabar, isso no início de julho.
Lembrando que em Extremamente anos preocupante, hein, secretária? muito preocupante. Lembrando que em anos Extremamente anteriores, e eu fui preocupante. conversando, eu fui parando ao longo do caminho, conversando com as comunidades, com as pessoas ali da região, e todos diziam, isso está acontecendo de uns 6, 7 anos para cá. Antes o rio permanecia corrente o ano inteiro, aqui se usa uma expressão, o rio não cortava, e agora os rios estão cortando logo no início da estação seca. Isso é muito preocupante quando a gente fala de sustentabilidade, que é o tema aqui da nossa fala de hoje, né, Roberto, e é o nosso público aqui. Então, nós temos que nos perguntar o que está acontecendo, né? E aí, quando a gente olha o nosso território de Goiás, a gente vai ver, bom, muito bem, nos desenvolvemos, somos um estado, né, com uma economia bastante consolidada, ano a ano, né? Agora acabou-se de anunciar uma safra recorde na nossa produção agropecuária, que é o nosso forte aqui em Goiás. Mas quando a gente olha como, em que base isso está dado, nós vamos verificar. Nós temos muitas das nossas nascentes comprometidas. Então, tem lá o pisoteamento de gado, as nascentes não foram recuperadas, tem intervenções, né? Gente que planta quase dentro da água e solta agrotóxico ou os defensivos, não tem um cuidado com a sua terra, não mantiveram as suas reservas legais, ou seja, o nosso cerrado vem sendo desmatado. Nós vamos ver que a Secretaria de Meio Ambiente, recentemente, agora, questão de 10 dias, fez uma grande operação de desmatamento ilegal, encontramos grandes áreas ainda hoje sendo desmatadas sem qualquer tipo de cuidado ou de licença da Secretaria de Meio Ambiente. E essas são ações que, quando a gente desenvolve, nós estamos protegendo a nossa biodiversidade, protegendo espécies que nós não conhecemos. Nós podemos ter ali numa planta dessa que nós podemos estar extinguindo com um desmatamento ilegal, numa região muito vasta, uma solução de cura para um câncer ou para uma Covid, está ali, tá? Né? Todas as nossas doenças, os nossos remédios, as curas, elas são baseadas nos nossos recursos naturais, né? Nós vamos encontrar aí espécies de sapos, pererecas, cobras, que foi da onde se identificou os antibióticos ou remédios ou, enfim, produtos químicos aí ou farmacológicos para uma série de ações que o ser humano precisa, como anestésicos, por exemplo, para fazer uma cirurgia hoje, vem dos nossos recursos naturais, vem dos nossos animais, vem da nossa flora. E à medida que a gente simplesmente degrada isso tudo, elimina tudo isso, nós estamos perdendo uma grande riqueza, que é o futuro da economia mundial, é o futuro da que a gente chama de economia verde, que é como é que a gente valoriza isso como um bem nosso, como um bem que pode ajudar o ser humano, qual é o nosso propósito, né, para tornar esse um planeta melhor, um mundo melhor para todos. E isso está baseado nos nossos recursos naturais. Então, as nossas Secretária, ações... ouvindo você falar, passou um filme aqui na minha cabeça. Porque nós tivemos uma verdadeira aula de história, de geografia, e eu me lembro, né, quando eu era nova, de ver no Jornal Nacional, ainda sou nova, né, gente? Assim, quando eu era criança, de ver as reportagens no Jornal Nacional que citavam essa questão de Cubatão, da poluição. E até bem pouco tempo atrás, as pessoas falavam muito dessa questão do meio ambiente, mas com esse foco na saúde, né? Que a gente precisa respirar, cuidar dos nossos pulmões, o que será das gerações futuras. E a gente vê que o ser humano, ele não se preocupa muito com essa questão de futuro, de saúde, né? Haja vista aí o coronavírus. A pessoa que só começa a se preocupar quando ela vê uma pessoa do círculo dela que realmente contraiu a doença, que realmente morreu. Então, esses, às vezes, não eram argumentos que faziam com que a maioria das pessoas, com que os nossos governantes se preocupassem com o meio ambiente. Mas a partir do momento que isso ganhou um peso econômico, né, como você falou, que outros países começaram a boicotar os produtos brasileiros, deixaram de emprestar dinheiro, de financiar projetos, eu vejo que esse assunto ganhou uma relevância muito grande, essa questão do meio ambiente. E havia muito essa percepção
que o meio ambiente não poderia conviver com o desenvolvimento do agronegócio, com a economia, que eram inimigos, que eram antagônicos, né? E de uns tempos para cá, as pessoas começaram a ter essa percepção, o que eu imagino que deve estar facilitando um pouco, né, a questão da preservação do meio ambiente. Claro que a gente sabe que tem uma longa caminhada aí, mas ainda hoje eu li um artigo do nosso vice-presidente da República falando essa questão, que eles precisavam olhar com calma mesmo para essa questão da preservação da Amazônia, porque senão eles iam perder muito dinheiro de financiamentos externos. Então, assim, esse conceito de economia verde, eu vejo que, apesar, né, de ter pouco tempo, acho que vai, daqui para frente, vai ajudar muito nessas ações de meio ambiente, né, de preservação do nosso meio ambiente. Sem dúvida nenhuma. E nós temos que avançar, dar um passo além, né? Eu sempre digo que a gente precisa sair dessa dicotomia ou dessas trincheiras, né? De um lado a preservação, do outro lado o desenvolvimento econômico. Isso não são absolutamente campos separados ou campo de guerra, muito pelo contrário. Né? O meio ambiente, as ações ambientais, elas estão aqui para sustentar o desenvolvimento. Né? É preciso que a gente entenda que manter as populações de animais, de vegetais, manter a nossa biodiversidade, gera um ambiente adequado para esse desenvolvimento. Então, quando se tornou insustentável lá em Cubatão, e quem é de uma geração aí, né, vai lembrar de o que acontecia lá, ou quem não lembrar, por favor, entre na internet aí e pesquise o que estava acontecendo lá. Né? Ou quando a gente vai verificar outras áreas contaminada por chumbo, mercúrio, tudo aquilo que provoca na saúde humana, nós vamos entender que qualquer ação nossa, ela depende de um ambiente qualificado, um ambiente adequado para ela se desenvolver. E nós aqui em Goiás temos que ter um olhar muito sensível sobre isso. A nossa economia é baseada no agronegócio, o agronegócio precisa de água, precisa de chuva, precisa de temperaturas regulares, precisa da estabilidade de clima, porque não adianta chover tudo que tem que chover num dia ou numa semana só e depois ter estiagem e a nossa produção não conseguir se desenvolver de forma adequada. E quanto mais a gente degrada o nosso ambiente mundial, mais consequências nós vamos encontrando. Todo mundo aqui sabe que o planeta está diferente. Né, que quando era criança o clima era de um jeito e que agora está de outro. Né? Todo mundo sabe disso e vê isso de forma clara, sente isso de forma muito presente. Sabe, Roberta? Então, a nossa ação da Secretaria de Meio Ambiente, ela vai trabalhar com várias frentes que envolvem dinamizar e colocar essa casa em ordem, vamos chamar assim, a nossa casa, a casa de todos nós. Né? Nós não estamos falando da secretaria da porta para dentro, que é fundamental e que a gestão pública estar organizada da porta para dentro é essencial para que a gente consiga, de fato, organizar a casa da porta para fora. Né? E aí as nossas ações, elas envolvem o licenciamento ambiental, que é a nossa grande ferramenta hoje. O que é o licenciamento ambiental? Nada mais, nada menos que regula como as atividades econômicas podem ser estabelecidas, como que elas se instalam, como elas devem operar. Então, quando elas precisam de água, quando elas usam produtos químicos, quando elas fazem uma intervenção, em que território é melhor que essa intervenção aconteça, em que condições essas intervenções não devem ocorrer exatamente para não provocar consequências danosas e adversas para todos. Então, se nós estamos falando de uma empresa de mineração, muito bem-vinda. Nós precisamos de emprego, precisamos de renda, precisamos dos minérios. Ninguém aqui sobrevive sem minério. Nós só estamos conseguindo, inclusive, fazer essa live porque alguém um dia explorou minério, conseguiu explorar o ferro, explorar o ouro, explorar o diamante, explorar essas atividades, essas substâncias que nos permitem ter equipamentos tão sofisticados como são os celulares, os computadores, ter internet. Tudo isso depende da mineração. Então, a mineração é muito bem-vinda, mas ela precisa ter condições para essa exploração acontecer. Eu não posso admitir que uma mineração venha acontecer e, por exemplo, afetar um lençol freático, contaminar com substâncias químicas um lençol freático, que depois vai ser consumido pela população vizinha ali da cidade vizinha, que vai beber de uma água contaminada. Então, essas coisas que são avaliadas no licenciamento ambiental.
O licenciamento é uma ferramenta que foi muito deturpada ao longo dos anos, ela foi estruturada de uma forma muito burocrática, então ela dificulta demais. Nós chegamos no estado aqui o ano passado com quase 6 anos de fila de espera entre a data de entrada até a data da primeira licença. Encontramos uma realidade, como eu chamo aqui, da administração da porta para dentro, muito mal parada, muito mal organizada no que diz respeito ao licenciamento. E isso impacta muito as atividades econômicas. Elas não conseguem as licenças, não conseguindo licença, elas não podem se instalar, e isso não gera emprego, não gera renda, não gera os benefícios dessas atividades econômicas, e sob enfim, o viés de que precisa de uma licença. A licença é fundamental. Por quê? Porque é na licença que a gente avalia como aquela atividade pretende se instalar, qual é a melhor adequação dela em razão do que ela vai estabelecer de impactos ambientais positivos e negativos naquele território. Porém, nós não podemos também ter uma máquina administrativa que leva 6 anos para conceder uma licença. Então, a organização desse processo, ela é fundamental. Nós estamos trabalhando fortemente nisso, já editamos uma lei nova aqui no estado, estamos trabalhando nesse momento na estruturação. Essa semana nós já vamos ter uma boa notícia aí, eu não vou adiantar aqui, não, mas eu vou deixar só um spoiler. O licenciamento ambiental em Goiás está sendo revolucionado. Essa semana nós vamos dar uma primeira notícia aqui sobre isso. Conseguimos avançar com a emissão das licenças assim fortemente. Essa notícia chega hoje, chega essa semana, nós só estamos concluindo a etapa mesmo de estruturação, de sistema, de desenvolvimento, né, do conteúdo aí, para dizer para vocês que Goiás será diferente daqui para frente com relação a essa ferramenta que é o licenciamento ambiental, que é tão importante. Essa é só uma delas. Notícia boa, hein, gente? Pois Vamos acompanhar aí essa mágica essa semana para ver. Bom, fora o licenciamento ambiental, nós temos as outorgas de uso de recursos hídricos, que é uma outra ferramenta com a qual a gente trabalha para conceder as autorizações para acesso à água. Então, o acesso à água, a água ela é um bem de todos, ela é um bem universal. Todos têm que ter direito a acessar a água. A água é fundamental desde a hora que a gente acorda até a hora que a gente dorme. Isso para uso doméstico, uso produtivo. Tudo, né? Mas sem água não se vive, ninguém vive. Então, em algum momento, se estruturou uma política pública de acesso à água, que envolve uma série de elementos, um deles é fundamental, que são as outorgas, que é o que autoriza uma atividade produtiva a ir buscar sua água. Ou, desde uma irrigação de uma pequena horta, a um poço que a gente tenha lá na nossa propriedade, a uma irrigação de um pivô central, a uma barragem, enfim, qualquer atividade que envolva água precisa dessa autorização. Por que precisa disso? Exatamente para que seja avaliado se a quantidade de água que vai ser utilizada está adequada, se o que eu vou devolver para o rio depois de produzir. Então, se eu sou uma indústria e produzo água, que tipo de água que eu vou devolver lá no final do meu processo produtivo? Uma água limpa ou uma água suja? É uma água limpa do jeito que eu peguei e contaminada lá na saída? Isso não é razoável. Por que eu posso usar uma água limpa e devolver para a coletividade uma água contaminada? Então, para isso, a gente estrutura uma política pública chamada outorga para garantir que o acesso à água seja feito em quantidade e qualidade necessário para que todos possam ter esse acesso. Regular aí, quando essa água está pequena, ela não dá para todo mundo, e é o caso aqui do nosso famoso Rio Meia Ponte, que abastece a região de Goiânia. É uma água que não está dando para todos os usos. Nós temos uso de abastecimento público e temos usos rurais, especialmente em atividade de irrigação. Como nos períodos de seca essa água fica rara, ela não dá para todo mundo usar nas quantidades que queria usar, a Secretaria de Meio Ambiente entra para intervir. Então, você usa tanto, você usa tanto, você usa tanto, divide entre o abastecimento público e o uso rural. O ano passado nós criamos várias ferramentas, como por exemplo a irrigação só noturna, e aí a captação de água para abastecimento público diurno. Dividimos então a quantidade disponível e conseguimos atravessar o período seco sem faltar água na cidade, com uso reduzido na área rural, deu para todo mundo, na medida do possível, continuar desenvolvendo as suas atividades. Temos ainda outras políticas públicas que nós cuidamos, como é o caso das unidades de conservação. Hoje no estado nós temos 23 áreas protegidas, então são áreas que nós chamamos de espaços territoriais especialmente protegidos. Se criam unidades de conservação
cujo objetivo é conservação mesmo, é garantir que aquelas amostras do território possam estar ali preservadas, aonde não se admite determinados tipos de usos econômicos, não se admite a intervenção como supressão, como desmatamento, como caça, pesca, enfim, né, para garantir que no nosso território todo nós tenhamos representação da formação original. Então, nós temos parques importantes aqui, como é o caso do Parque Estadual de Caldas Novas, que esse ano faz 50 anos, o Parque Estadual de Pirinópolis, o Parque Estadual da Terra Ronca, são os 3 nossos principais, que têm uso turístico. Eu estive lá em Terra Ronca agora nesse fim de semana, um parque belíssimo, com as maiores cavidades naturais do Brasil. Tem Muito pouco caverna, conhecido, né, muito pouco secretária? Até conhecido, mesmo tem... de nós goianos, muito pouco conhecido, a maioria desses parques. Muito pouco, e ele tem ainda pouca infraestrutura turística. Nós estamos regulando tudo isso e ativando essas infraestruturas para garantir um acesso ao público, para que as pessoas se envolvam com essas unidades de conservação, possam conhecê-las, possam visitá-las, ter uma reintegração com a natureza, né? É fundamental isso. Então, eu tenho visitado essas unidades, conhecido, procurado impor, né? Enfim, as atividades que a gente precisa ainda desenvolver para que elas sejam, de fato, receber os goianos e os brasileiros da melhor forma possível, para que haja uma relação boa, de qualidade, né? Eu tenho certeza que quem não gosta de uma cachoeira, quem não gosta da paz, de uma área, né, de preservação, do canto dos pássaros, quem não gosta de estar no meio ao verde, à natureza. Então, esses espaços propiciam também esse tipo de atividade, né? Bom, então falei do licenciamento, falei das outorgas, falei das unidades de conservação. Nós gerenciamos outras políticas públicas, como é o caso do cadastro ambiental rural, que envolve aí a conhecer todas as propriedades rurais, verificar se elas cumprem ou não cumprem a legislação com relação às nascentes, às áreas de preservação permanente, reservas legais. Trabalhamos também com a fiscalização e monitoramento para aqueles que insistem em descumprir a legislação ambiental. E, infelizmente, nós temos que atuar com fiscalização, essa ainda é uma realidade. Então, aqueles que descumprem ou não têm licença, ou não têm outorga, ou, enfim, cometem atos aí contra o bem de todos nós, é importante que se diga isso, né? A SEMAGE é um órgão do Estado que protege o bem que é de todos nós, né? Não são bens do Estado, são bens dos goianos e dos brasileiros. Enfim, temos aí uma dinâmica muito grande de ações, além de outras coisas, como o ICMS ecológico, que os municípios recebem o ICMS quando tem ações ambientais, então nós cuidamos dessa política também. As políticas de descentralização para os municípios, como os municípios assumem as suas responsabilidades perante a gestão ambiental, também estão conosco. Enfim, é uma gama bastante ampla aí de ação de recursos hídricos, de conselhos, de comitês de bacia, uma ação que é bastante efetiva e que envolve, né, desde o cuidado com o uso do nosso território, com a preservação do nosso território, com a nossa biodiversidade, garantir essas amostras, tudo isso envolve um grande elemento chamado sustentabilidade, que é permitir e garantir que o acesso aos recursos naturais seja feito por todos, por quem tem interesse, por quem precise, desde uma lenha até a mineração, a grande mineração de grande porte, de ouro, como a gente tem aqui. Nós temos uma empresa mineradora, para que todos tenham ideia aqui, de ouro, que tem 200 quilômetros de túneis embaixo da terra com exploração de ouro. Isso existe em Goiás. Temos exploração de esmeralda, com outras tantas milhares de quilômetros de túneis subterrâneos para exploração dessa gema. E tudo isso está sob controle nosso, sim, porque é importante que esse controle seja feito para garantir que não haja danos, que não hajam consequências adversas, né, e que a gente possa fazer um uso do nosso território de forma mais adequada. Então, eu passei um panorama bem grande aí, da onde a gente veio e para onde a gente está indo, quais são as nossas ações. O governador Ronaldo Caiado tem sido o nosso grande né, o grande líder dessa área, permitindo que a gente faça as ações de forma técnica. Hoje a secretaria basicamente só é ocupada com cargos em comissão por pessoas que conhecem da matéria, que têm um currículo largo e extenso. Temos os nossos analistas, servidores de carreira, concursados que estão atuando nessa área, e a gente busca aí entregar o melhor resultado para o nosso cidadão. Depois de receber uma secretaria muito desestruturada,
estamos estruturando todas essas políticas públicas que estão sendo entregues à população aí de forma mais efetiva. Nós queremos resultados de eficiência, de qualidade, de agilidade, isso tudo é importante, sem perder aquele que é a nossa missão, o nosso propósito, que é garantir que isso tudo seja feito de forma adequada. Exatamente, secretária. Eu vou falar um pouquinho dos comentários aqui da nossa live. O pessoal está gostando muito do tema, da abordagem, muita gente aqui dando parabéns. Assunto muito interessante. Renata Nascimento, não sei o nome. Queimar a Amazônia é queimar bilhões de dólares em créditos de carbono. A Érica, live maravilhosa, parabéns. O Marco Neves, conservação ambiental atrai dinamismo econômico. Valéria Carvalho dando parabéns para a secretária, parabéns pelo trabalho desenvolvido na SEMAD. Maria Hermínia, que é nossa instrutora aqui da escola, sempre participa das nossas lives. Como é interessante analisar o tripé da sustentabilidade por uma ótica prática e local. Parabéns pela abordagem, estou encantada. O Marco Neves, novamente, água, produção econômica, conservação de ecossistemas aquáticos, água potável, tudo interconectado. O fato de termos boa colocação nacional em indústrias farmacêuticas a nível nacional torna essa atuação ainda mais importante. Maria Hermínia colocando. Tem uma pessoa aqui, Carlos, acho que não sei, não vi aqui o usuário, perguntando se tem alguma previsão de concurso para a área ambiental, secretário. Bom, Tá difícil a gente ter infelizmente, concursos para o Estado, né, na atual conjuntura da Lei de Responsabilidade Fiscal, do limite da nossa folha de pagamento. Infelizmente é isso aí que a Roberta está falando, né? Nós estamos aí com o nosso comprometimento orçamentário, a lei de responsabilidade fiscal não nos permite avançar com mais gastos, né? E, portanto, os concursos públicos estão vedados, o que é uma infelicidade, porque nós estamos precisando de mais acrescentar e ter um pouco mais de servidores. Hoje nós temos efetivamente 130 servidores nas áreas finalísticas só para cuidar disso tudo que eu falei aqui. Então é muito pouca gente, nós estamos realmente no limite da possibilidade do que a gente pode. Nós temos 12 fiscais, para vocês terem uma ideia. Tem 40 analistas no licenciamento ambiental para licenciar no estado inteiro. São milhares de empreendimentos que nós precisamos licenciar, mais as outorgas que nós temos lá, 10 pessoas no máximo, né, envolvidas com a gestão de recursos hídricos. Realmente a gente está, assim, fazendo milagre. E por isso o nosso pessoal, eu tenho que dizer que é um pessoal muito valoroso, porque o que a gente está conseguindo fazer com tão pouca gente, de fato não ao contrário do que a gente vê por aí falando, não, fala-se que tem pouco servidor público, mas na verdade o servidor público não quer trabalhar. Isso não é uma realidade. Nós realmente estamos trabalhando no limite da nossa capacidade aqui em Goiás, né? E o que nós estamos fazendo é quase um milagre com esse tão pouca gente que a gente tem. O teletrabalho, preciso dizer também, foi muito bem-vindo, nós conseguimos rapidamente nos reinventar aí com o teletrabalho, estão todos os nossos analistas, servidores, técnicos trabalhando à distância, a produtividade aumentou, isso é fato, temos mais foco, eu mesma eu posso dizer que eu estou trabalhando 3, 5 vezes mais do que eu trabalhava antes no teletrabalho, então... Eu entendo. É uma realidade... Tá sem horário agora. Pois é. Né? Uma realidade que eu acho que chegou para ficar, né? E nós precisamos aí avançar com essas tecnologias. Já temos um sistema aí que controla a produtividade, os relatórios, então está todo mundo trabalhando já nesse novo momento. É um momento que, por um lado, traz coisas muito boas, né? Que eu mesma falo assim, todo dia eu gastava ali pelo menos 40 minutos, às vezes 1 hora para me arrumar, vai
maquiagem, mulherada tem que combinar a roupa, pôr salto, aí o salto tem que combinar com a roupa. Então a gente gasta, mulheres gastam muito tempo com esse processo. Gasta. Depois pega o trânsito, depois, né, chega no trabalho, faz reunião, né, para-se muito e toma o cafezinho. Isso é tudo muito importante, né? O relacionamento presencial humano, ele é muito enriquecedor, mas ele nos toma algum tempo. Então, se por um lado ganhamos em tempo, perdemos nas relações. Esse é um fato e chegou aí para ficar, eu acredito, e nós vamos precisar nos adaptar e aprender um pouco com isso também. Acho que vamos, depois dessa pandemia aí, chegar no modelo híbrido, né? Onde teremos o teletrabalho, teremos esse aumento de produtividade, mas não vamos perder as relações, né? Acho que esse é o modelo ideal. O Eric dando parabéns pelo excelente trabalho. Edjalma falando que a antecipação da crise hídrica é algo ímpar da nossa nova secretaria. Essa antecipação é importantíssima. Osório dando parabéns, perguntando quando teremos a regulamentação da Lei 20.694 de 2019. Bom, essa é a lei do licenciamento ambiental que foi sancionada pelo governador dia 27 de dezembro de 2019. Foi uma grande entrega do nosso governo. Ela está em regulamentação, nós já concluímos e mandamos aí a semana passada para a Casa Civil para que seja editado, então, o decreto que regulamenta a lei. Então, já saiu, então nós passamos aí esses 7 meses em negociação, construindo esse regulamento. É um regulamento complexo de se fazer para que a gente realmente dê um salto de qualidade nesse tema, que é o licenciamento ambiental. Nós já temos aí, eu vou anunciar essa semana, né? Depois estou dando spoiler aqui para que todo mundo nos acompanhe. Nós estamos saindo para um licenciamento revolucionário mesmo aqui em Goiás. Então, o regulamento demorou um pouquinho, porque faz parte de todo o diálogo. A gente entende que não se faz meio ambiente na força, não se faz gestão ambiental autoritária de cima para baixo. É importante que os setores produtivos entendam, participem, conversem, como também os outros, todos os interessados, né? Desde o nosso Conselho Estadual de Meio Ambiente, o Ministério Público, todos aqueles que têm alguma interface com a ação ambiental, foram ouvidos, abrimos consulta pública sobre o debate sobre esse decreto que regulamenta a lei. É uma ação aí bastante longa, né? Mas que foi fundamental para que a gente chegasse, construísse consensos, construísse um processo que fosse bom para todos, que nem fragilize a análise ambiental, mas que também não trave, não torne ainda mais ou tão burocrático como era feito, né? Então, agora já está aí na Casa Civil, é o tempo de processamento interno do governo, vai para a Procuradoria-Geral para avaliar a legalidade da proposta e a gente acredita aí que nos próximos dias aí isso vai ser editado. Conscientização e cooperação, acho que é a chave do sucesso, né, secretária? Sem dúvida nenhuma. Nas ações, em todas as ações, mas principalmente nas do meio ambiente, que é algo que a SEMAD sozinha não consegue fazer. Não, precisa mesmo dessa parceria do setor produtivo, da sociedade, da área de turismo, enfim, de todos nós, né? É isso aí. Temos uma pergunta aqui da Ruth Lopes Alvarenga. Ela fala que na fazenda do pai tem um rego d'água e eles foram orientados a fazer a outorga. Como é que ela queria uma orientação de onde começar, por onde começar? Porque a água está lá tem 59 anos. Uhum. Muito bem. As outorgas agora foi um dos instrumentos que a gente resolveu, avançou nessa gestão. Até o ano passado era tudo no papel, tinha que vir aqui em Goiânia para protocolar o requerimento, era bem complexo. Então, agora tudo é eletrônico, o sistema chama Web Outorga, é só entrar no site da Secretaria, www.meioambiente.go.gov.br e acessar o sistema Web Outorga. Lá tem o manual explica exatamente como se faz o requerimento. Como é um assunto técnico, às vezes não é fácil a pessoa que é leiga conseguir preencher tudo que tem que fazer lá para obter as outorgas. Então, tem várias consultorias aí especializadas que fazem esse requerimento, mas se a pessoa não quiser pagar, ela só entendeu o sistema, tem um manual lá, e nós temos também os nossos acessos por canais de telefone e e-mail.
Então, lá no nosso site tem todas as orientações, né? A nossa gerência de outorga está à disposição, nós atendemos para esclarecer dúvidas, temos também um chat para conversar com as pessoas, às vezes tem alguma dúvida, alguma questão que diz respeito ao sistema, a gente recebe alguns questionamentos, o sistema travou, né? O sistema não está funcionando, tem um chat também para isso. Então é só entrar no nosso site lá e tudo lá está esclarecido, tá? Então é só, no caso das outorgas, a gente avançou muito mesmo e tudo eletrônico, não precisa mais vir em Goiânia, não tem mais nenhuma folha de papel, é tudo 100% online, para facilitar a vida do nosso cidadão. Maravilha, Ruth, ó, acessa aí o site, vai ter todas as respostas lá. O Fabrício pergunta do processo seletivo que está suspenso por decisão judicial, se existe previsão de retomada. Na verdade, decisão judicial, né, Fabrício? Assim, a gente não... Eu até sei porque a escola de governo é que conduz esse processo, né, que iniciou esse processo para a contratação desses engenheiros para a SEMAD e, infelizmente, o processo ainda está suspenso pela decisão judicial, mas assim que for julgado, que a gente puder retomar, né, secretária, a gente dá continuidade, sim. É isso. Infelizmente, a gente não pôde avançar por conta da decisão, então isso nos afetou muito, né? Nós temos muitas ações ocorrendo, e eu lembro que essa discussão dos engenheiros começou diante da necessidade da gente cuidar das barragens, né? Foi uma das políticas que primeiro chegaram para nós, e hoje nós temos ali 3 pessoas para fazer todo o controle e monitoramento de barragens, mais de 9.000 barragens que nós temos em Goiás, precisando de um olhar de engenheiros mesmo, porque com 3 pessoas. Essa é a nossa realidade. Então, infelizmente, essa liminar nos prejudicou bastante, com várias ações que nós precisávamos dos engenheiros, né, Roberta? Mas, infelizmente, a gente ainda não conseguiu superar essa etapa. É verdade. E o Fabrício fala que os demais estados da federação deveriam seguir o exemplo de Goiás e modernizar e atualizar seus processos e normas jurídicas. Catiana elogiando, dando parabéns pela live. A Semar de Caldas Novas diz que a senhora trouxe uma nova roupagem, seriedade, agilidade e diálogo. Muito bom, parabéns. Bom, secretário, estamos aí caminhando para o fim da nossa live, acho que nos 5 minutos finais. Eu queria só dar uns avisos aqui, antes que eu me esqueça. Na próxima quinta-feira, agora, dia 16 de julho, às 15 horas, nós teremos mais uma edição do projeto Semear Online, que vai falar sobre a Lei Geral de Proteção de Dados, a LGPD, e a necessidade dos estados em criarem um programa de privacidade. Então, nós teremos um especialista da área, que é o Ricardo Moraes Machado. O evento será realizado via Zoom, as inscrições já estão abertas, e podem ser feitas pela bio do Instagram da escola ou pelo site da escola também, está disponível. Na próxima sexta-feira, 14 horas, a nossa próxima edição do Escola Lives será com o tema Oratória e Comunicação no Mundo Digital. Um tema super oportuno, né, para esse momento. Nosso convidado será o procurador e gerente do Centro de Estudos Jurídicos da PGE, Marcílio Ferreira. Secretária, passo a palavra novamente para que você possa fazer suas considerações finais. Bom, eu queria agradecer mais uma vez, viu, Roberta? Foi um momento muito bom, né? Muito leve, né? A gente conversar, fazer um diálogo, né? Passando, fazendo um panorama sobre as nossas ações do governo de Goiás. Fundamentalmente, eu agradeço muito mesmo ao governador Ronaldo Caiado por me permitir estar aqui. Eu falo que eu sou muito feliz fazendo o que eu faço, porque, de fato, eu me sinto realizando o meu propósito de tentar mudar um pouco a vida das pessoas, tentar qualificar um pouco o nosso país, o nosso estado. Eu sou uma pessoa que me tornei, não sou de Goiás, mas eu me tornei apaixonada por tudo que tem aqui. Esse é um estado muito rico, com belezas
naturais, assim, excepcionais, e mais especialmente tem uma beleza que ela precisa ser reconhecida, que é o caráter e a alegria das pessoas de Goiás. Penso que a gente é tão bem recebido em onde a gente vai, as pessoas são tão acolhedoras, e essa, de fato, é um diferencial, porque estamos num estado em que a gente pode realizar, porque as pessoas acreditam. Você viu o tanto de elogio que a gente recebe aí no seu chat, porque as pessoas realmente acreditam e acham que a gente pode fazer, de fato, a diferença. E eu falo que se todo servidor público, e aqui fica nessa nossa mensagem final, como servidor, a própria palavra diz, nós estamos aqui a serviço, e a serviço de algo maior, que é tornar a vida das pessoas melhor naquilo que o Estado se apresenta como interlocutor, né? A gente viu agora na pandemia que se não fosse o Estado, se não fosse pagar as bolsas para aqueles que ficaram sem emprego, se não fosse os hospitais públicos se incrementando, e quanto de esforço foi feito pelo governador, pelo secretário de saúde, pelo próprio Bruno da administração, pela economia, todos envolvidos em torno desse tema, quantas pessoas poderiam ter morrido e que foram salvas graças a um esforço do Estado, que reúne nada mais, nada menos do que um pacto social por fazer e por tornar a vida das pessoas melhor e mais qualificada. Então, eu deixo aqui, já que estamos na escola de governo, um convite aí para que todos os nossos servidores do estado de Goiás busquem o seu propósito, entender por que estão onde estão e o que podem fazer para tornar a vida das pessoas um pouco melhor. Eu sempre digo, daquela pessoa que me serve o café lá na secretaria, ela torna o meu dia melhor, e ao tornar meu dia melhor, eu posso realizar melhor as ações que eu tenho que realizar. E assim, cada um de nós, seja aquele que está ali servindo o café ou que está tirando o xerox, que agora já vai deixar de acontecer essa ação, puder, né, fazer aquilo bem feito, o melhor que puder fazer, a melhor entrega que puder realizar, estará fazendo em nome de Deus, em nome de algo maior, para tornar a nossa vida e a de todos nós transformada. Acho que o Brasil tem pessoas muito valorosas, os servidores públicos são pessoas muito valorosas que têm um propósito nas suas mãos e que precisam fazer isso acontecer. Então fica aqui o meu chamado e talvez um pouco de inspiração. Eu agradeço a Deus, agradeço ao governador por me permitir estar aqui nesse momento. E nesse momento a gente está aqui para fazer, para transformar, para mudar. E fica aqui o nosso convite para todos os servidores do Estado poderem também realizar algo grandioso, né, para que a gente realmente possa atravessar, chegar à noite, colocar a cabeça no travesseiro com a sensação de missão cumprida, que é isso que eu tenho realizado, por isso sou muito feliz de estar aqui na frente da Secretaria de Meio Ambiente, achando que o que a gente está fazendo de fato revoluciona, muda, e com pouco recurso, com pouca gente, com todas as dificuldades do mundo, a gente está provando que pode fazer. Então, todos nós podemos sim fazer, e fica aqui o nosso convite, então. Compartilho totalmente da sua opinião. Também sou uma servidora apaixonada pelo que eu faço com propósito, sou muito feliz trabalhando. Para mim, nem é trabalho, eu nem posso chamar de trabalho, tanto que eu acho bom. E os servidores que eu convivo são todos assim também, todos honram o nome do servidor público, todos sempre fazem o seu melhor. Secretário, eu gostaria de agradecer muito por ter aceitado o nosso convite, mesmo sabendo da sua agenda, o quanto é corrida. Parabenizá-la pelo excelente trabalho à frente da secretaria. Desejar muito sucesso. Eu admiro muito pelo propósito, porque a gente percebe que você realmente trabalha por propósito, pela coragem, que não é fácil sair viajando aí pelo interior do estado, enfrentando pessoas que a gente sabe, né, que não tem tantas boas intenções assim, e você faz isso com muita coragem, com muita maestria. Parabéns, muito sucesso, continue aí trabalhando para preservar o nosso cerrado, o nosso meio ambiente, e todos nós goianos só temos a agradecer. Muito obrigada, obrigada a todos que participaram da live conosco. Tenham boa tarde e até a próxima. Boa tarde a todos, Tchau, até a tchau. próxima. Tchau, tchau. Obrigada.